Saudações Dux e duquesas tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor, para fazer análise do jogo do Brasil e Marrocos. É importante a gente falar sobre essa análise porque realmente teve componente tricolor ali dentro. Então, esse aqui vai ser mais um vídeo do Flu Off, né? Saindo um pouco do Fluminense Futebol Clube, entrando em alguma outra coisa. Vamos falar sobre a seleção, sobre o que eu penso, sobre as virtudes que eu trago para vocês. Então, sente na sua poltrona ou no sofá, deite na sua cama, relaxe, entre no meu divã e vamos comentar sobre a seleção brasileira. E bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que produzir é o seguinte: perdemos de 2-1 contra o Marrocos. Marrocos, que para quem não sabe, ficou em quarto colocado. Um time que não tem que só tem 2 estrelas no time, 3 a gente pode falar: o Bono, o Ziyech e o Hakimi. Mas assim, que são estrelas terceiro prateleira. É só para você entender o que a gente está falando. A gente tem níveis de prateleiras dentro da Europa e do mundo inteiro. Eu vou te dar exemplo. O Germancano é de primeira prateleira do sul-americano. Aí a gente vai pegar, por exemplo, o Pedro Raul, que é terceira prateleira. Quer dizer que o Pedro Raul é ruim? Não. Ele é mais estrela. Agora, você não pode comparar o Pedro Raul com o Cano. A gente, por exemplo, o Pedro, que é segunda prateleira. A gente, por exemplo, o Luizito Soares, que é primeira prateleira. Então, isso tudo a gente vai conversando e fazendo essa grande análise para entender melhor sobre isso. Lá fora, o Ziyech, o Hakimi e o Bono são terceira prateleira. São jogadores que são estrelas, mas que não são o protagonista, ou que pode se tornar protagonista em um jogo, e nem e até mesmo um protagonista mais fraco. Por exemplo, o Pedro é um protagonista um pouquinho mais fraco do que o Cano e o Soares. Então isso tudo tem que ser conversado, dialogado com isso. O que eu estou te explicando enquanto a seleção brasileira tem vários protagonistas, Vinícius Júnior, Rodrigo, Paquetá no West Ham, a gente vê o Ibanez no Roma, vê o Everton no Palmeiras, todos eles de primeira prateleira. A gente perdeu para time que só tem 3 caras de terceira prateleira, de nível europeu, e o restante tudo é abaixo disso, é bem abaixo disso, é de 7ª, 8ª prateleira. É isso que a gente perdeu, para você entender. E o resumo do jogo foi justamente tudo que o próprio Regrag já estava fazendo na seleção marroquina lá atrás. É um esquema que se baseia muito em se defender bastante e atacar no contra-ataque, na velocidade, e meter o gol. Sempre foi assim. Ele não muda esse jeito. É um esquema muito mais reativo do que ativo propriamente dito. Se o time adversário não atacar, ele não vai atacar. E vai ficar simplesmente um olhando o outro. E foi justamente disso. De contra-ataque, a gente toma gol, primeiro gol. De contra-ataque, tomamos o segundo gol. E de um ataque normal, Casemiro sobra na área, chuta, o goleiro franga e faz o gol. Análise, resumo do jogo: Brasil fracassando. O Ibanez, que era o jogador do Fluminense, que já foi jogador do Fluminense, que já foi da base do Fluminense, foi o melhor do jogo. Disparado. Se não fosse ele, seria 4, 5 gols tranquilo do Marrocos. Então sim, se a gente só teve o resultado de 2-1,
a gente tem que colocar tudo na conta do Ibanez, que foi o melhor do campo e jogador do Fluminense. Um detalhe importante. Quase não se falou que o Ibanez era ex-jogador do Fluminense. Vocês têm notado isso? Notem isso depois. Se vai falar se o Ibanez era ex-jogador do Fluminense ou não. É uma vergonha. Tanto para a Band, quanto para o canal do Galvão Bueno, tanto pela ESPN, que quase não falaram sobre. Escutem isso. Analisem isso. Escutem um pouco o que eu escuto, como psicólogo. Antes de a gente continuar analisando, se inscreve no canal, faça o triplo C, que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Vídeo todos os dias, 10, 12, 20 horas. Pix na tela e bora continuar sobre o Brasilzão. E é claro, né, que um elemento não poderia faltar. O elemento que não esteve em campo. André. André não teve oportunidade de jogo. E sinceramente mesmo, me parece que o Ramon Menezes não entendeu quem é André. Ele deixou claro que André, ele é primeiro volante. E de fato, no Fluminense, ele é primeiro volante. Só que até mesmo no Fluminense, o André, ele é muito mais segundo volante do que outros segundos volantes em todos os times do Brasil. O que eu estou te afirmando é o seguinte. O Diniz, ele não tem posição. Então a gente admite que o André é primeiro volante. Mas diversas vezes eu vejo o André muito mais na frente do que o Martinelli. Ué, o primeiro volante nunca podia estar à frente do segundo volante. Sempre tem lá atrás. Ué, mas acontece o oposto? O André, como primeiro volante, está no ataque, enquanto o segundo volante está na defesa? Sabe por quê? Porque ele não sabe o que é o André. Ele chamou o André porque alguém deve ter falado pra ele: olha, temos o André que é um ótimo jogador e está se consagrando no Fluminense. Agora, ele não sabe quem é o André. Ele definitivamente mostrou ao Ramon Menezes que ele desconhece a seleção que ele convocou. Em tudo. O Rony estando nas pontas, tipo assim, o que é isso, Rony? Que informação deram pra você que você tinha que jogar nas pontas? Cara, você tem que ficar no meio, você é centroavante, cara. Tanto no Palmeiras quanto em qualquer lugar do mundo. Mais uma informação de desconhecimento. E do André, pra mim, foi latente. Que ele poderia ter colocado no lugar de Andrei e não colocou. Porque Andrei não teria espaço. Eu quero que você entenda o seguinte. Esse jogo foi encarado muito mais como uma armação de certos personagens dentro do futebol brasileiro do que realmente ser um jogo sério. Isso faz com que você que já tem problemas de realmente relacionamento com os torcedores do Brasil tem mais ainda. É óbvio que o André jogou por conta do work permit do Chelsea. É óbvio. Isso transforma a seleção brasileira em mero uso. Não como um grande expoente do nosso paixão, mas sim como a gente tem aqui um troço para utilizar, vamos utilizar. É uma vergonha isso. E realmente, né? Qual que é a minha ideia central? Cara, a minha ideia central é justamente voltar com tudo aquilo que deu certo. Com todo um time que é voltado muito mais pro ataque. Lá atrás a gente tinha Cafu, um lateral que mesmo tendo mais propriedades defensivas, na seleção brasileira atacava muito. Do outro lado a gente tinha Roberto Carlos, que também era o cara que mais atacava em todos os tempos. Tem muita gente que não se lembra que Roberto Carlos é o nosso maior lateral. A gente tinha um meio, a gente tinha um ataque que não queria saber de defender, só queria atacar. E é essa que é a minha ideia central, é voltar com aquele tipo, estilo de time. Mas agora, você deve estar se perguntando assim, mas tá bom, você está falando demais? Me mostra então um time teu, pelo menos os titulares, pra você fazer um timaço. Me mostra, já que você está falando muito, me mostra. Tá bom, vou te mostrar. Vou te mostrar. Aqui, ó. Bento no gol. Eu não colocaria outro sem o Bento, porque o Bento tá jogando e muito no Atlético Paranaense. É um dos melhores goleiros disparados e que eu não vejo ninguém falando. Depois disso, Mike.
o lateral direito do Palmeiras, joga muito também. Mostrou muito a sua qualidade ofensiva e sua qualidade esportiva no jogo contra o Flamengo. Contra o Flamengo já era muito melhor. O Mike foi um cara determinante para pro Palmeiras ir pro Mundial. Então é importante realmente falar que esse jogador é importante, é interessante. E Banhas, que foi o melhor jogador em campo contra Marrocos. Gomes, que é outro jogador também do Palmeiras, que é zagueiro e um ótimo zagueiro. Eu tô refazendo justamente o que foi Juan e Lúcio. O Juan é o Ibanhas e o Lúcio é o Gomes. Somente tem um jogador um pouquinho mais alto, um pouquinho mais de referência, um pouquinho mais xerifão. E no outro lado, Ayrton Lucas, que tá jogando e muito pelo Flamengo. É o melhor jogador do Flamengo disparado nesse 2023. No meio de campo, André como primeiro volante, João Gomes como segundo, que tá jogando uma barbaridade na Premier League e jogou muito pelo Flamengo. Ele merece muito ter esse posto de segundo volante. E Neymar armando. Neymar não é para se tornar um atacante, é para se tornar um armador do time. Ele joga no PSG armando pro Messi e pro Mbappé. Porque ele não pode armar para os outros atacantes. Então o Neymar como armador do time, um craque pensante. Aí você teria, e aí só para deixar de referência, o Ronaldinho Gaúcho, que sempre jogou nas pontas e sempre foi um atacante. Na seleção brasileira ele era o armador do time. Isso é muito importante. Então olha só como que eu tirei toda a referência daquele Brasil que deu certo pra lá. Aí você teria de um lado o Luiz Henrique, que é mais ou menos o que foi o Rivaldo, que é um jogador que sempre teve uma característica bem ofensiva, é uma característica sempre de dribles, sempre de ultrapassagens. E do outro lado você teria um Kaká, que seria o Rodrigo, para realmente fazer justamente todo esse contraponto mais estratégico, que realmente possa revisar também com o próprio Neymar. É muito disso, né? Era toda hora isso, era o Kaká revisando com o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho Gaúcho revisando com o Kaká. E eu vejo muito disso. O Rodrigo, ele joga bem pelo meio, joga bem pelos cantos. E aí o Neymar também joga bem pelo meio, joga bem pelos cantos. Então dá pra fazer essa revezagem. E no ataque, como centroavante, Pedro. Porque se a gente teve um Ronaldo Fenômeno, que tem essa característica justamente de ser um jogador homem-gol, a gente precisa ter um homem-gol. E não tivemos na seleção. E o Yuri Alberto não é um homem-gol suficiente. E hoje, o melhor homem-gol do Brasil, brasileiro, é o Pedro. E você concorda com o meu time? Concorda com tudo que eu falei? Você achou que é absurdo o André não ter jogado nem um minuto? Fale comigo. Se inscreva no canal. Faça tudo que você quer, curte, comente, compartilhe. Deixe o like na descrição desse vídeo. Vídeo todos os dias de 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e saltos tricolores.